Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nesta manhã. Fazer aqui uma devocional. A leitura de hoje se encontra no texto aqui de Mateus 24. Mateus 24, a partir do versículo 6. Vamos ler? Acompanha comigo também, por favor. Esses irmãos que se inscrevam neste canal nos ajude a formar conteúdo, espalhar e propagar o Evangelho do Jesus, né? A todas as nações, né? Vamos lá. Mateus 24, a partir do versículo 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fome e peste, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são um princípio das dores. Versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Versículo 10. Neste tempo, muitos serão escandalizados, e trairão-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Bom, você entendeu, né? Virá o fim. Então, aquele que perseverar até o fim, ele receberá a coroa da vida, será salvo. Em outra passagem fala que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida, será salvo, né? Que maravilha, né? Então, rumores de guerra, nação contra nação, parente contra parente, vai acontecer muito isso. Pai contra filho, filho contra pai, nora contra sua sogra, vai acontecer umas coisas assim, nação contra nação. A violência é um retrato, né? Guerras urbanas, guerras em cidades, né? As milícias, comunidades que não podem fazer as coisas livremente, porque senão ela é perseguida e morta pelas facções, e nós sabemos que é uma verdade, não adianta esconder, é claro e notório para todos. Então nós vivemos debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Nós, como cristãos, não podemos se manifestar diante dessas coisas. Temos só que obedecer a Deus, não deixar descer o coração. É duro você ser uma pessoa resiliente nessas horas, contida, não se dignar. A gente às vezes fica indignado, mas não faz bem. A vida espiritual, a gente tem que fazer a nossa parte, evangelizar as pessoas que estão cometendo alguns erros, e dizer: irmão, Jesus te ama, e tem uma esperança. Essa esperança é Jesus de Nazaré, para que possam, no meio de todas essas profecias que aqui estão, guerra, rumores de guerra, nação contra nação, isso aqui ainda é o princípio das dores. Vou ler aqui
a partir do versículo 11, para finalizar. E surgirão, olha, o versículo 11, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar em iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso aqui basta para a gente fechar isso com mais clareza. Quem é os falsos profetas? É os que usam o nome de Jesus, que nós sabemos que é a maioria. Eu não estou falando nada aqui, gente, para ser contraditório da verdade, não. Eu estou falando na verdade para ser contraditório do pecado que estão cometendo. Você está usando o nome de Jesus, mas está mecânico no gogó. Você já sabe o que vai falar. Gente, se comporte assim, pare assim, tem que ter ética, tem que ter aquilo. Irmão, na sinceridade, a palavra ética não tem aqui na Bíblia, não. Viu? Ética não tem aqui na Bíblia. Isso está falando de escândalo. Está entendendo? Usar o nome de Jesus com segundas intenções para manter um rebanho ali, ser tratado como ovelhas. As pessoas, em vez de ser membresia para fazer uma comunhão, o pastor ser o ouvidor, ser a ouvidoria aquele líder ser o ouvidor, a ouvidoria daquela membresia, não, ele quer ser o pastor. Ele chama de ovelhas. Quer dizer, vocês são todos burros, vocês são todos manipulados por mim. E aí daquele que se rebelar, está fora. O esquema aqui é esse. Então, quanto mais botar para dentro e ver aquele que dá R$2, o que dá 5, o que dá 10, o que dá 50, o que dá 100, o que dá 500, o que dá 1.000, imagine o que dá 1 milhão. Tem pessoas que têm muito dinheiro no nosso país, e em outros países, que chega a doar 1 milhão. Porque essas pessoas que doam muito, em quantidade, ou então muitas pessoas em pequenas quantidades, mas em milhões, é que faz essas pessoas comprarem avião, comprarem fazenda. E aí o nome de Jesus dessa pessoa está sendo mecânico, porque ele está formando um patrimônio. Então isso aí é o falso profeta. E as pequenas igrejas também, eles já estão com esse sentimento, mesmo na sua pequenez, mas eles só valorizam a quem dá o dízimo, a quem faz aquelas coisas. Ele não prega que o dízimo era legumes e que era para aquele povo, era para o povo judeu, para o povo hebreu, não é para o povo de hoje. Eles não pregam isso. E se você for pregar, como Mateus 23, que Jesus até questiona isso, não, Jesus está defendendo o dízimo. Não está não, viu? Ele está dizendo, fazer